Alô, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o nosso Cooper News SC de hoje já está no ar para você. Veja os destaques de hoje. Programa Agro, Saúde e Cooperação dá destaque para o cooperativismo catarinense e sua importância. Quadro Temática. Presidente da UCESC fala sobre encontro na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Você vai conhecer as vantagens do uso de mourões vivos para a cerca elétrica nas propriedades rurais. Uma família rural anota informações do tempo há mais de 40 anos. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Canal 1000 Histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Quando as pessoas, de maneira geral, pensam em cooperativismo, imaginam logo o setor agropecuário. Este pensamento faz todo sentido porque em Santa Catarina nasceu do agro e se transformou numa grande potência. Hoje, vamos um pouco além para mostrarmos que o cooperativismo também está ligado a outros setores fundamentais no nosso dia a dia. Então, agora, vamos procurar entender a essência e a importância do cooperativismo no desenvolvimento social e econômico das regiões e como ele atua na sua vida, por mais que você não perceba. Assista à reportagem do programa parceiro Agro, Saúde e Cooperação. Proporcionar uma divisão mais justa dos resultados do trabalho, melhorar as condições de vida das famílias, impulsionar o crescimento econômico de seu entorno, sua cidade. Parece utopia, mas esse é o tripé que motivou a organização das primeiras cooperativas do mundo há quase 200 anos e que continua inspirando sociedades até os dias de hoje. E esse sistema ajudou todas as cidades e tem contribuído muito ainda nas cidades, principalmente no interior de Santa Catarina,
a desenvolver, a melhorar o seu IDH, a melhorar a qualidade de vida. Santa Catarina destaca-se um cooperativismo pujante para o Brasil inteiro. É uma referência para o nosso país. O modelo se baseia em 7 princípios, que inclui gestão democrática, educação, formação e informação e interesse pela comunidade. Nós não temos um princípio comercial de 200 anos atrás. O mundo mudou totalmente. Mas como que a gente preserva esses princípios de 200 anos até hoje? Porque são princípios humanos, são princípios de sociedade. Então isso é preservado dentro do cooperativismo e esse para mim é o grande segredo do desenvolvimento humano, dos cooperados conseguirem desenvolver as suas economias, né? Então é a sua economia individual e a economia de cada um cooperado daquela cooperativa. Se ele está sustentável, nós também estamos sustentáveis. No Brasil, o cooperativismo teve início em Minas Gerais, mas foi nos estados da região sul onde ele mais prosperou. Paraná e Rio Grande do Sul possuem sua importância histórica, mas Santa Catarina merece destaque. Nós somos o estado mais cooperativista do Brasil em função da nossa população, mais de 50% estar hoje associada a uma das cooperativas dos 7 ramos que a gente trabalha aqui. O cooperativismo hoje tem ajudado muito Santa Catarina a crescer e desenvolver do jeito que está crescendo aí. O movimento chegou por aqui junto com a massa de imigrantes alemães e italianos. É que para vencer e progredir, essas comunidades de origem europeia optaram por somar esforços para enfrentar problemas de consumo, crédito e produção. Com certeza a imigração ela é a base de tudo. Então vieram muitos europeus e eles chegaram aqui e tiveram muitas dificuldades. A formação de uma cooperativa sempre é por uma necessidade. Ela sempre é uma necessidade de um grupo. E aí, quando se junta, começa a ganhar força, porque o que está sobrando para mim pode ser útil agora, a hora que sobrar lá vai ser útil para mim de novo, né? Marcelo é CEO de uma cooperativa e autor de 4 livros sobre o tema. Segundo ele, a essência da nossa colonização nos trouxe a visão e o entendimento de trabalhar em comunidade. As primeiras experiências surgiram na década de 30 e quase um século depois, o mapa do cooperativismo catarinense exibe 250 cooperativas, mais de 4 milhões de cooperados, quase 100 mil empregados e um faturamento que representa 10% do PIB estadual. Quando a gente faz um negócio, eu compro um bem aqui nessa cidade, então eu estou comprando de um comerciante. Eu financio esse bem para essa compra do comerciante. O dinheiro desse comerciante ele vai investir em mais produtos e ele vai gerar mais empregos na mesma cidade de quem está comprando aquele produto. Então a gente tem uma retroalimentação da economia que talvez seja o grande segredo das cidades que têm cooperativas, ter um IDH melhor. Por quê? Porque eu acabo deixando o dinheiro circular só aqui dentro. O objetivo dela, fim, não é ter um negócio que gere lucro e os seus sócios vão ter mais resultados. Isso também é um deles, né? Agora, a comunidade onde eles estão, ela também precisa ser desenvolvida. Senão a gente desenvolve uma empresa, mas não desenvolve o entorno. Outro fator curioso é a maneira como os 7 ramos do cooperativismo se distribuiu, acompanhando a vocação econômica das diferentes regiões. No Oeste, por exemplo, é onde mais se concentram cooperativas e a maior parte delas agropecuárias. Das 69 instaladas, 23 são ligadas ao campo. Um retrato fiel da região considerada uma das mais importantes exportadoras de aves e suínos do Brasil e onde está instalada a 3ª maior cooperativa do país. O cooperativismo nasceu no agro e essa necessidade de se fazer algo em função do que se faz quando tem muito suíno, o que se fazia quando tem muito frango, o que se fazia quando tinha muito arroz e não tinha onde colocar, milho, soja. Então as cooperativas começaram a se organizar, os agricultores começaram a se organizar em cooperativas. Hoje é o mais forte ramo que a gente tem dentro do sistema OSESC-SESCOP. Tanto é que a Aurora já está começando a sonhar e a pensar, e esse ano eles abrem a primeira filial na China. Olha que legal o nosso sistema, nossa Aurora aqui de Santa Catarina, uma filial
da Aurora, lá na China, e o ano que vem com uma filial em Dubai. Nós estamos indo para o outro lado do mundo também. Assim como no Oeste, o ramo agropecuário também predomina na região serrana, onde está a maior cooperativa macieira do país. No Sul, ganha destaque o cultivo de arroz, mas também cooperativas de distribuição de energia. Das 49 instaladas na região, 23 são de infraestrutura. O ramo de trabalho, produção de bens e serviços é o ramo com menor representação. São apenas 11 em todo o estado, distribuídas em todas as regiões. O de saúde, apesar de ter uma parcela de apenas 14 mil cooperados, é um dos que mais se aproximam da população, por garantir acesso aonde muitas vezes não há qualidade no atendimento público. Mesmo sendo vendido como um plano de saúde, o Sistema Unimed, presente em todas as regiões, é líder global de cooperativismo neste segmento. Mas e nos grandes centros urbanos? Como o cooperativismo atua, se desenvolve e beneficia os moradores das principais cidades catarinenses? É nelas onde se concentram grande parte das cooperativas de transporte, consumo e crédito. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro temática de hoje, o presidente da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Vanir Zanata, comenta sobre o encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Nosso estado foi o primeiro da federação a aprovar um código ambiental, que foi discutido em audiências públicas por todo o estado, aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo então governador Luiz Henrique da Silveira. E está vigente. Porém, nos causa preocupação a não observância do Código Catarinense pelos órgãos de fiscalização, como a Polícia Militar Ambiental, que está multando agricultores do Oeste Catarinense de acordo com a Lei da Mata Atlântica. Um assunto que para nós já estava superado, volta à tona trazendo toda a insegurança jurídica no campo que vivíamos lá atrás. Se isso continuar, Santa Catarina corre um sério risco de perder mais de 80% de suas terras cultivadas, inviabilizando toda a cadeia do agro, que sempre foi importante pilar em desenvolvimento para o nosso estado. O nosso estado é o que mais preservou a Mata Atlântica. Temos mais de 40% do território ainda coberto por ela. E isso, em grande parte, graças aos nossos agricultores que protegeram e protegem esse ecossistema. Ninguém quer degradação de ambiente, descumprimento de normas, ser multado. Porém, como toda profissão, pode existir algum agricultor que não cumpre todas as regras e precisa ser ajustado. Mas temos certeza que, na sua grande maioria, os agricultores, pecuaristas, pescadores são conscientes e querem preservar, pois sabem da importância de deixar um mundo igual ou melhor que recebemos aos nossos descendentes e para as próximas gerações. A educação e conscientização ambiental precisa ser um processo, não pode ter começo, meio e fim. Pessoas passam e o meio ambiente fica. Por isso, o envolvimento de todos nesse processo é essencial para manter nossa biodiversidade, produzir e viver conforme as leis e regras ambientais. Quem melhor do que nossa gente para saber o que precisamos fazer em nosso território para vivermos em paz? Pois foi isso que fizemos lá em 2009, quando convocamos todas as forças, entidades que representavam as pessoas de Santa Catarina para conversar e definir as regras ambientais. E conseguimos. Agora só queremos que os órgãos de fiscalização respeitem essas regras. Na terça-feira, dia 29, as entidades do agro, OSESC, FAESC, FETAESC, FECOAGRO e FIESC estiveram na Assembleia Legislativa conversando com o presidente Mauro de Nadal, juntamente com os deputados Altair Silva, José Milton, Antídio, demonstrando nossa preocupação quanto ao assunto. Ficou o presidente Mauro de conversar com o governador Jorginho e posicionar as entidades qual é o pensamento do Estado sobre esse assunto. Mas nós ficaremos juntos aos agricultores, defendendo e orientando os mesmos. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo.
você vai conhecer as vantagens do uso de mourões vivos para a cerca elétrica nas propriedades rurais. Uma família rural anota informações do tempo há mais de 40 anos. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Que tal usar árvores ao invés de palanques para a fixação de cercas elétricas? O uso de mourões vivos traz uma série de vantagens econômicas, sociais e ambientais. A empresa Epagre tem pesquisas sobre os mourões vivos utilizando árvores da espécie Salix spp. Confira todas as informações nesta reportagem do programa SC Agricultura, primeira parte. Os mourões vivos são tradicionalmente utilizados em muitos países, principalmente nos países equatoriais. São árvores utilizadas no lugar dos mourões de madeira ou concreto para a fixação de arames em cercas e trazem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, em vez de você usar um palanque de madeira morta, você vai usar um galho de madeira viva, tá? De uma espécie que tenha grande capacidade de enraizamento. E essa é uma característica que a gente encontra nas espécies do gênero Salix, como o Salix nigra, que está aqui atrás de nós, que é uma espécie que se adaptou muito bem às nossas condições, é uma espécie da América do Norte, mas que se adaptou muito bem às nossas condições para essa função. E ao mesmo tempo que ela vai estar segurando a cerca, ela vai estar crescendo, fazendo uma copa e servindo de sombra para os animais. À medida que ela cresce e faz a copa, ela também produz novos palanques que eu posso cortar e fazer novas cercas. Então eu tenho uma cerca que gera sombra para os bichos e gera novos palanques para as novas cercas. E aí está um dos grandes benefícios de fazer cerca com mourão vivo e não com mourão tradicional. O Salix nigra tem uma característica bastante interessante. Ela é uma planta caducifólia, ou seja, ela perde as folhas no período frio, no período do inverno. E isso é bom,
porque no inverno a gente tem deficiência de insolação e precisa de mais sol para a pastagem ser produtiva. Além disso, os animais já estão numa condição de menor intensidade de calor, não precisam de sombra. E aí você consegue manter produção e conforto animal, porque chega no verão, ela vai se encher de folha e vai fazer a sombra que os animais precisam. Bom, claro que essa espécie também tem limitações. É uma espécie, como todas as espécies do gênero Salix, que são muito exigentes em água. São espécies que crescem bem desde que ela tenha um acesso constante à água. Com exceção do inverno, quando ela parou de crescer, que ela até tolera pequenas faltas d'água, períodos mais prolongados de falta d'água, no verão ela tem que ter acesso quase que contínuo à água. Seja 1 metro, 1,5 metros, mas não mais do que isso de profundidade, ela tem que estar conseguindo acessar a água. Como é essa condição aqui do Setuba, que você tem uma camada de solo para produção de pastagem, mas logo abaixo você tem uma camada d'água. Isso permite um crescimento muito intenso da planta. Permite que ela produza grande quantidade de novas estacas para novos moerões e de um sombreamento muito rápido. Para entender melhor esse processo, a gente vai fazer uma demonstração agora de colheita de estaca e dos procedimentos necessários para a gente implantar um moerão vivo. Nós vamos selecionar os galhos que nos interessam agora para fazer moerão e para a condução da árvore para moerão e a condução também para a sombra. A gente tem que ir equilibrando essas duas funções. O que vocês acham? Temos que tirar aquele grosso porque ele está muito grande. Se nós deixar, ele acaba dominando a árvore e sendo um problema. E nós temos que ver que todos os ramos que derem mais de 3 centímetros de diâmetro já estão suficientes para a gente podar. A gente poderia retirar como estaca. Mas a gente tem que equilibrar com a sombra no verão, então não podemos tirar demais. Após a colheita das estacas, nós iremos fazer o plantio. Utilizamos uma estaca com 2,90 metros para nós podermos colocar 70 centímetros dentro do solo para ficar firme como um moirão. Os 2,20 metros nós vamos deixar fora do solo, que é a partir da onde vai começar os brotos a aparecerem na árvore. Isso se deve a uma altura mínima para os animais não conseguirem comer. Eles gostam bastante de comer as folhas do Salix. Vou chamar agora o Paulo para me ajudar, colega Paulo. Inicialmente nós colocaremos um pouco de calcário e vamos misturar ao solo, conforme a recomendação necessária de solo, né? É importante fazer uma análise de solo anterior. Colocado esse calcário, nós vamos revolver um pouco da nossa terra que saiu do buraco, né? Vamos também colocar adubo. Aqui nós estamos usando uma fórmula de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, na proporção de 150 gramas por estaca. A reportagem que vocês vão ver a seguir tem 2 palavras para definir: organização e dedicação. Uma família rural anota as informações do tempo há mais de 40 anos. Confira essa reportagem no programa Vale Agrícola Nosso Parceiro. Estiagens como a que estamos presenciando no sul do Brasil já aconteceram. Uma delas foi em dezembro de 1985, onde o volume de chuva foi de apenas 34 milímetros, segundo este registro. Assim como esta anotação, existem centenas de outras que começaram a ser registradas pelo seu Bonifácio, hoje já falecido, em 1978. A ideia surgiu após um banco enviar uma carta como esta aos agricultores, pedindo que cada um deles registrasse a precipitação de chuva com um pluviômetro que seria doado a eles. Porque isso seria interessante para quem era agricultor, para saber como conduzir a lavoura. Até hoje isso é interessante para qualquer um que tem agricultura, porque sabe a quantia que choveu,
para fazer os procedimentos na propriedade, como ureia e outras coisas que a gente precisa da chuva. O pedido foi levado a sério e acabou se tornando uma tarefa realmente valiosa ao seu Bonifácio até 2010, ano em que faleceu. Mesmo mal de saúde, não deixava de vir até o pluviômetro olhar para ver quanto havia chovido. A responsabilidade foi repassada através de um pedido à filha Terezinha e ao genro Wilson, que cuidavam dele antes de falecer. Tanto é que quando ele estava nos últimos anos dele de vida, ele estava com problema sério de coração, foi operado do coração, ele estava internado em Curitiba, aí ele ainda pedia, né? Choveu lá, daí a gente disse, choveu. Tá, e vocês marcaram a chuva, quanto deu? Vocês não esquecem de marcar essa chuva. Porque era uma coisa que ele pegou por hábito e ele sabia da importância disso. E nós, morando junto com ele, a gente também sabe da importância de ter isso para a gente no dia a dia na lavoura. Os registros de todas as chuvas dos últimos 42 anos continuam guardados nesta caixa. Medições que eram anotadas onde dava, seja nas folhas próprias para registro de chuva ou então em folhas A4, verso de calendário e até mesmo papelão, aqueles de caixa de sapato. Registros que marcam gerações. Quem mora ou já morou no Alto Vale do Itajaí deve se lembrar da maior enchente já vista por aqui, a de 1983. As anotações daquele mês de julho chegam a assustar. Situação totalmente contrária a 2020. Para quem estava na época aí sabe disso, e a gente tem registrado isso, que deu quase 600 milímetros de chuva num mês aqui nessa propriedade, mas essa água foi parar lá no rio Itajaí. Para você entender, a medida é feita em milímetros. Ou seja, caso sejam coletados 5 milímetros de precipitação, significa que existem 5 litros de água em 1 metro quadrado do solo. Informação que possibilita identificar quais os melhores períodos para o plantio, prever se haverá uma boa colheita em determinada época, se a cultura será adequada para o nível de precipitação previsto. Fato que fez muita gente vir até aqui perguntar para poderem se planejar. Para saber como plantar, os filhos aqui, os meus manos, sempre vinham, ô pai, quanta chuva deu? Será que dá para ir plantar? Será que não dá? Choveu muito? Todo dia, às 7 horas da manhã, é feita essa abordagem no pluviômetro, né? O que tem quando choveu, a gente vai lá, olha e anota o que choveu, que é marcado para o dia anterior. E olha só que curioso, o pluviômetro mede um total de 150 milímetros de chuva. Nos dias em que a chuva ultrapassa essa medida, a atenção da família tem que ser redobrada. Cena que, infelizmente, nos últimos meses não tem acontecido. Muito pouco trabalho, né? Mês de março choveu muito pouco, abril menos ainda e maio até agora nada. Para se ter uma noção, em 2020, nos últimos 15 dias, na região do Alto Vale do Itajaí, choveram de 7 a 10 milímetros. Na propriedade do seu Wilson, até agora, apenas 4 milímetros. Média extremamente abaixo do esperado para o período, que seria de pelo menos 90 milímetros de chuva. Que para a gente vale muito. Hoje, a gente tem previsão do tempo a qualquer momento. Pega o celular na mão, tu já sabe. Mas saber o tanto que choveu só depois que aconteceu, por isso é interessante continuar fazendo esse trabalho. Como diz o ditado, promessa é dívida. O casal pretende levar isso realmente adiante. Espero que os nossos filhos continuem, mas enquanto que a gente pode, a gente sempre quer continuar ainda. E com a dedicação das anotações dos dados do tempo durante 40 anos em uma propriedade rural, nós vamos ficando por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Um grande e cooperado abraço para todos e até amanhã.